Oi, gente, bom dia. Hoje nós iremos dar continuidade ao capítulo 8 de vocês, ok? Mas antes disso, eu irei, dar dicas de estudo para vocês. Procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de vocês o estojo de vocês, lápis, borracha e caneta e o livro de história e seu caderno para as devidas anotações. Nós iremos falar sobre a nova ordem mundial, a parte 2, onde nós falaremos inicialmente sobre a Guerra da Coreia, Durante a Guerra Mundial, americanos e soviéticos conseguiram libertar a Coreia, que desde 1910 estava sob domínio dos japoneses. Os Estados Unidos, em especial, visavam controlar os territórios possuídos pelo Japão. Essa dominação não era territorial, mas ideológica, pois quanto mais países livres e democráticos, mais condições os norte-americanos teriam de se impor sua política econômica capitalista e liberal. Essa Guerra da Coreia, ela foi um conflito que aconteceu entre 1950 e 1953 entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Iniciou-se quando as tropas norte-coreanas ultrapassaram a fronteira que separa as Coreias, dando início à invasão da Coreia do Sul. Essa guerra foi uma das primeiras manifestações da bipolarização que caracterizou o mundo no período da Guerra Fria. Ao longo dos seus anos de duração, a Guerra da Coreia foi responsável pela morte de mais de 2,5 milhões de pessoas e contou com a participação de tropas norte- e sul-coreanas, tropas chinesas, americanas e uma modesta participação de soldados soviéticos. O final da guerra trouxe poucas mudanças de fronteira e manteve a divisão e a rivalidade das Coreias acesa por bastante tempo. Cabe destacar que, apesar da forte rivalidade, houve recentemente gestos de aproximação realizados pelos dois governos. A Coreia do século XX. Com a Segunda Guerra Mundial, os coreanos juntaram-se ao esforço de guerra realizado pelos americanos e passaram a lutar contra os invasores japoneses. Apesar disso, é importante pontuar que naturalmente houve colaboracionismo da parte da sociedade coreana com os japoneses, havendo até mesmo a adesão de coreanos ao exército japonês. Quando os japoneses foram derrotados, em agosto de 1945, a parte norte-coreana encontrava-se ocupada pelas tropas soviéticas, que haviam iniciado a luta contra os japoneses na Manchúria. Foi nesse contexto que os americanos e soviéticos realizaram a divisão da península entre si, cada qual ocupando-a militarmente, desenvolvendo um regime alinhado aos seus interesses. Esse conflito, a eclosão da Guerra da Coreia. Esse conflito ele foi o primeiro acontecimento após a criação da ONU e também o primeiro embate militar da Guerra Fria. Ainda em 1951, os Estados Unidos eles estavam temerosos de uma expansão do comunismo. Organizaram a invasão ao território coreano, reforçando as tropas da Coreia do Sul. Após a expulsão das tropas norte-americanas, os norte-americanos e aliados de mais de uma dezena de países continuaram suas ações expansionistas, chegando à fronteira da China. O reforço comunista veio da própria China, que com um grande exército derrotou as tropas aliadas da ONU, voltando os limites territoriais ao paralelo. As tropas chinesas e as norte-coreanas conquistaram Seul, a capital da Coreia do Sul, mas logo as tropas aliadas da ONU conseguiram recuperar o território novamente. Então, a partir da divisão também da Península da Coreia, os dois governos foram desenvolvidos em cada parte. Ao norte, estabeleceu-se o governo comunista de Kim Il-sung. Ao sul, estabeleceu-se um governo capitalista, governado por Jiang Zemin. As ocupações de soviéticos e americanos na península foram encerradas
em 1948 e 1949, respectivamente. O amplo contato dos norte-coreanos com os soviéticos garantiu-lhes importante suporte econômico e militar. Isso alimentou a ambição de Kim Il-sung de unificar toda a península sob a sua liderança. Para que isso fosse possível, buscou o apoio do soviético para organizar a invasão à Coreia do Sul. Também, assim, essa nova fase, essa nova ordem mundial, ela foi marcada por muitos conflitos, né? Já falamos da guerra da Coreia, foi Coreia do Norte contra Coreia do Sul, e agora a gente vê mais um conflito, né? Que foi a Guerra Colonial Portuguesa. Essa guerra, o processo de descolonização da Ásia e da África está ligado à Guerra Fria e ao equilíbrio das forças após a Segunda Guerra Mundial. A Conferência de Bandung de 1955 representou a primeira tentativa articulada por colônias para delimitar os princípios norteadores para a descolonização. E o que é essa conferência? Essa conferência foi um encontro datado entre 18 e 24 de abril de 1955, que ocorreu em Bandung, na Indonésia, e ficou conhecida como a Conferência de Bandung. E nessa conferência reuniram-se representantes e líderes de 29 estados asiáticos e africanos para discutir o destino de aproximadamente 1,350 bilhão de pessoas. Portugal e outras potências que constituíram relações coloniais antes da Segunda Guerra Mundial enfrentavam questionamentos em torno da manutenção dessas possessões. E em 1961, grupos armados da Angola, Guiné e Moçambique iniciaram um levante contra a dominação portuguesa. A impossibilidade de negociações pacíficas entre as nações africanas e Portugal devia-se grande parte ao governo conservador de Antônio de Oliveira Salazar, que defendia um Portugal ultramarino, ou seja, composto por territórios compostos por territórios em diferentes lugares. Somente a oposição socialista portuguesa era a favor do processo de descolonização. Então, devido a esse longo período de transição, na África teve dois efeitos bastante distintos. O primeiro foi o surgimento de vários grupos, como o da União dos Povos Angolanos e a Frente Nacional de Libertação da Angola e o Movimento Popular de Libertação da Angola. Vários revolucionários internacionalistas, como o argentino Ernesto Che Guevara e o brasileiro Carlos Marighella, participaram dos conflitos. O segundo efeito foi sentido em Portugal, que foi o questionamento em torno do Estado Novo e da incoerência da participação lusitana em um conflito. Portugal se manteve neutro na Segunda Guerra Mundial e acabou por motivar a chamada Revolução dos Cravos. Esse movimento, de caráter pacífico, questionava a legitimidade dos grupos que governavam o país. Então, após a Segunda Guerra, observamos que as antigas potências europeias se viram obrigadas a promover o processo de descolonização de diferentes áreas denominadas no espaço africano e espanhol. Então, por causa disso, várias lutas e novos poderes emergiram. Contudo, em algumas situações, governos europeus não aceitaram prontamente perda dos territórios e ofereceram resistência contra os grupos armados que almejavam a constituição de nações independentes, como eu falei agora para vocês. Foi mais um conflito entre a África e Portugal. Foi nesse contexto que aconteceu a chamada Guerra Colonial Portuguesa, né, que se desenvolveu de 1961 e 1974, em choque às forças armadas portuguesas contra os diferentes grupos armados, como Angola,
da Guiné e Moçambique. Do lado português, o governo de Salazar e Marcelo Caetano não aceitavam o fim da prática colonial, alegando que os territórios africanos se enquadravam num conceito de nação formada por diferentes povos e diferentes territórios espalhados pelo mundo. Já em contrapartida, os povos dominados pelo governo lusitano se inspiraram nos princípios de autodeterminação e independência para exigirem a formação de nações independentes. Contudo, não sendo possível uma via de negociação pacífica, a Guerra Colonial Portuguesa teve o seu início e continuidade a partir da formação de várias frentes de luta. Entre elas, podemos destacar a UPA, que foi a União dos Povos Angolanos, o Movimento Popular de Libertação da Angola e a Frente Nacional de Libertação da Angola. E teve também uma guerra, um conflito referente à independência da Indonésia. A colônia holandesa, desde o século XVII, o vasto arquipélago indonésio foi ocupado pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1942 e 1945. Os laços de união entre a Holanda e a Insulíndia encontravam-se num ponto tal por essa altura que, 2 dias depois da capitulação do Japão, a República Indonésia era proclamada, em 17 de agosto de 1945, por Sukarno e Hatta. Claro que a potência colonial não aceitava de bom grado essa situação, argumentando que a ocupação japonesa não lhe fizera perder os direitos na região. A Holanda protestou e empreendeu uma série de negociações que conduziram, em julho de 1946, à Conferência de Malino, onde foram lançadas as bases de uma Indonésia federal e aliada dos Países Baixos. E toda essa revolução de independência da Indonésia, ela ocorreu antes da Conferência de Bandung, em 1955. Foi em grande parte a inspiração para as lutas de autonomia para diversas colônias, porque a Indonésia ela fazia parte do Império Colonial Holandês, né, durante a Segunda Guerra Mundial, que ela foi invadida pelo Japão. Então, a não aceitação da Holanda levou a um conflito armado por 4 anos. E a autonomia da região é reconhecida depois desse conflito, dessa guerra. A autonomia da região é reconhecida. A ocupação japonesa e a guerra de independência permitiram uma reconstrução profunda das estruturas políticas administrativas indonésias e a ascensão de uma elite islamizada. Essas mudanças, no entanto, não refletiram em melhorias nas condições de vida da população. Temos também a Revolução Cubana, né? Assim como em muitos países da América Latina, os espanhóis exerceram domínio colonizando essas regiões para exploração de ouro e prata. Muitos povos foram dizimados, né? Um deles foram os incas, os astecas e os maias. Quando os espanhóis vieram colonizar as Américas, eles dizimaram vários povos, culturas desapareceram. Mas bem, um caso claro desse processo foi a própria dominação da Cuba, que servia como um porto para receber escravos vindos da África e enviá-los a outras localidades para serem vendidos. Então, em 1895 e 1898, os cubanos lutaram pela sua independência contra os espanhóis, com o apoio dos Estados Unidos, que não queriam interferência europeia na América. Conseguiram a emancipação cubana. Em contrapartida, pela ajuda dos Estados Unidos, exigiram, através da Emenda Platt, em 1901, a possibilidade de intervir militar e politicamente em territórios cubanos, sempre que houvesse ameaça de interferência estrangeira, principalmente europeia. Durante 50 anos, os Estados Unidos dominaram a política e a economia de Cuba. Muitas empresas norte-americanas, principalmente de fumo, controlavam as plantações do território cubano. Em 1952, em meio à Guerra Fria, Fulgêncio Batista,
deu um golpe de Estado assumindo o poder, estabelecendo uma ditadura bastante violenta. O regime de Fulgêncio não resolveu problemas sociais e econômicos, pelo contrário. A crise aumentou cada vez mais, causou grande insatisfação popular. Isso gerou uma forte oposição de diversos grupos políticos, com destaque para a liderança de duas figuras históricas, e uma dessas figuras foi Fidel Castro. Fidel Castro ele liderou 80 guerrilheiros e, com apoio popular, estabeleceu uma ditadura voltada para o social, mas que depois de se aproximar da União Soviética em 1961, virou um comunista. Ok, galera? A aula hoje é somente até este conteúdo. Façam um resumo, leiam o capítulo 8 até a Revolução Cubana. Vocês leiam, façam um resumo. Isso não é atividade de casa, isso aqui é para vocês aumentar o conhecimento de vocês, para vocês entenderem. Então, façam um resumo, anotem os tópicos. O que vocês não entenderam, anotem também para a gente poder tirar as dúvidas. Se vocês quiserem rever a nossa aula, vocês acessam www.escolapequenospassos.com.br. Lá vocês têm todo o acesso ao conteúdo das nossas aulas. E não esqueçam de acessar a agenda eletrônica, porque lá todos os dias é lançado a atividade diária de vocês. Todos os dias tem atividade para vocês, ok? Vocês tenham um bom dia de estudos e até a próxima aula.